Fala aí, turma. Boa noite. Quem tá aqui? Deixa eu ver. Daniel, Pedro, Lara, Roseli, Lídia, deixa eu ver, Angelita. E quem mais aqui? Hugo, Victor Hugo, Victor Silvio. Beleza? Bastante gente hoje. Que legal. Bom ter vocês aqui. Então vamos começar. Bom, pessoal, então vamos para mais um passeio aí pela biologia. Hoje nós vamos fazer um negócio diferente do que nós temos habitualmente feito. Normalmente, a maior parte das aulas, normalmente eu trago aí alguma explanação, alguma discussão diferente em cima de algum tema. Hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos verificar se nós absorvemos bem aí essas informações todas. Então, hoje nós vamos fazer uma aula que ela vai ser focada, a maior parte dela, em exercícios, tá? Em exercícios aí que eu preparei para vocês, ó. Deixa eu só colocar aqui no jeito. Minha pergunta, todo mundo está me ouvindo bem? Ok. Beleza, Roseli já deu um okzinho ali, Letícia também, bacana, Hugo, Lídia, perfeito. E estão vendo bem os meus slides também, né? Então, vamos lá. Só para, antes de nós começarmos o exercício, só dar ele recapitula rapidinho aí sobre o que nós vimos na aula passada, né? Então, na aula passada, nós conversamos um pouco sobre olfato, né? Falamos sobre olfato. Conversamos sobre paladar. Então, falamos até de algumas curiosidades aqui, por que nós perdemos o paladar quando ficamos resfriados, por que a cachaça do jambu amortece a boca. Aí nós falamos sobre a pele, né, as camadas da pele lá e as estruturas especializadas para garantir ali a sensibilidade da nossa pele. Falamos ali como é que se forma a impressão digital, né? Então, a impressão digital ali, que se forma ali ainda no útero da mãe. E fechamos a nossa aula falando aqui, ó, com uma imagem bem chocante das queimaduras de terceiro grau, certo? Foi aqui que nós paramos, concordam? Sim ou não? Cadê o povo? Aí, agora sim, veio ali um okzinho ali. Muito bem. Ok, então hoje nós vamos revisar aquelas conversas que nós tivemos através de alguns exercícios. Então, vamos fazer o seguinte, vou colocar o exercício na tela, vocês vão tentar responder os exercícios, é, falando aqui qual a alternativa ou colocando no chat, né? Só que vamos tentar não apenas responder qual é a alternativa, mas entender por que é aquela alternativa e principalmente por que não são as outras, tá bom? Então vamos tentar aí juntos chegar nesses resultados. Então vamos lá. Bom, a primeira questão que tem aqui é uma questão a respeito do sistema nervoso. Então eu trouxe aqui para vocês a estrutura de um neurônio e ali tem a numeração ali de 1 a 6. E eu queria que vocês tentassem descobrir quais são ali, qual é a alternativa, das 5 alternativas aí, que contém ali a ordem correta das partes do neurônio, tá? E vamos tentar, vamos lá. E aí, pessoal? O Victor Hugo já sacou aqui a D, né? Mais alguém aí que se habilita? A Lara também foi de D. Pedro não sabe, a Letícia também está indo de D. Então, ali de certa forma, a maioria
tá indo de alternativa D. Vamos ver aí, então. Quem se habilita aí da turma aqui? A turma que optou pelo D, de fato, tá certo, né? Aí a pergunta aí, ó, a turma aí, ó, Victor Hugo, Lara, Letícia, que apostaram no D, por que vocês chegaram no D? O que fez vocês escolherem essa alternativa? Acredito que não foi por chute, né? Não foi no chute. Então, como é que vocês chegaram? Da onde vocês partiram? O Victor Hugo colocou aqui pelo dendrito e o axônio. Dendrito e o axônio. Tá, então você foi nas pontas. O número 1 e o número 6 lá, né? Ok, então vamos junto entender aqui, ó. O Pedro colocou ali que ele não lembrava a estrutura, né, Pedro? Então vamos lá, vamos relembrar junto aqui, ó. Tá aqui, a estrutura tá aqui. Então, vamos entender aqui, ó. A número 1 é o dendrito, né? Então, o que é o dendrito? É essa ramificação aqui, ó, da parte de cima da célula por onde o impulso nervoso entra. Lembra sempre lá, impulso nervoso unidirecional. Então, ele entra sempre pelo mesmo lado, sai sempre pelo outro lado, certo? Entra sempre por um lado, sai sempre pelo outro. E sempre entrando pelo dendrito, saindo pelo axônio, né? Então, o dendrito é a entrada e o axônio é aqui a saída, né? Ó, certo? Então, só isso, essas duas coisas, como o Victor Hugo raciocinou aqui, ó, já mata a questão, né? Ó, porque você tinha lá o dendrito na A e na D, né? E aí você tinha lá o axônio na C e na D, né? Então, dendrito e axônio, alternativa D. Mas vamos lá, vamos continuar entendendo aqui, ó. Corpo celular é sempre a parte da célula que mais parece com uma célula comum, né? Porque o corpo celular é onde vai estar todo o citoplasma da célula, onde vão estar as organelas. E é no corpo celular onde você vai ter o núcleo, o centro de controle da célula está aqui. Aí você tem aqui, ó, o axônio. O axônio é essa parte que ele lembra, de certa forma, uma cauda. Só que essa cauda ela é fragmentada. Ela tem aqui umas áreas descobertas aqui, ó, esses intervalos, que são chamados nódulos de Ranvier. O que esses nódulos fazem? Eles permitem que o impulso nervoso ele salte de uma parte ali para outra, né? Então, você tem essa característica. E aqui a parte da bainha de mielina, que é essa parte cor-de-rosa aqui, ó, essas regiões são regiões que têm isolamento. Então, imagina, mesma coisa de um fio elétrico. O fio elétrico, ele é encapado. Qualquer fio elétrico que você pegar, tá, tem um fio elétrico aqui, ó, minha mão. O fio elétrico, ele é encapado. Por que ele precisa ser encapado? Justamente para evitar as fugas de corrente e fazer que, com esse isolamento, o transporte do impulso, do sinal elétrico, seja mais eficiente. Então, a bainha de mielina ali nos seus nervos, né, ou seja, em toda a estrutura do axônio, ela vai funcionar dessa mesma forma, como se fosse ali uma capa de um fio elétrico que dá isolamento, então isso melhora a eficiência e a rapidez da transmissão do impulso elétrico nas células. Tá bom? Beleza? Isso? Posso passar para o próximo? Então vamos lá, vamos junto. Próximo. Essa daqui fala da parte de sensores, né? Então ele fala que os quimiorreceptores são células sensoriais capazes de captar informações a respeito de substâncias químicas que estão presentes no meio, como no ar, por exemplo. Baseado nisso, marque a alternativa que indica quais sentidos possuem quimiorreceptores, ajudando na compreensão de um estímulo. Então, vamos entender o enunciado juntos aí antes de responder, né? Então, o que acontece? Nós temos os sentidos, que nós falamos, todos os sentidos, só que alguns deles se baseiam em recepção de estímulos químicos, né? Então, substâncias químicas que estejam presentes ou no ar, ou dissolvidos em algum líquido, alguma coisa assim. Então, baseado nisso, o que nós queremos saber? Quais são os sentidos que têm os quimiorreceptores, ou seja, que eles vão receber, né,
os estímulos químicos para transformá-los ali numa sensação, né? O Victor Hugo já sacou ali rapidinho, alternativa E. Quem mais tem alguma proposta aí? Vamos lá, turma. Letícia, paladar e olfato, lá na alternativa E também. Mais alguém? Não? Então vamos lá, vamos junto. Então, Letícia e Vitor Hugo, de fato, estão corretos, né? Ó, paladar e olfato. Então vamos entender isso, ó. Se eu estou dizendo de quimiorreceptores e que são capazes de captar as informações a respeito de substâncias químicas que estão presentes no meio, vamos pensar nas outras alternativas. A visão, ela não faz isso. O que a visão faz? Ela capta a luz, essa luz penetra pelo seu olho e vai lá na retina, no fundo, e transforma isso num sinal, ali no impulso elétrico, e vai para o seu nervo, o seu nervo ali que está na parte traseira ali do globo ocular, você tem um nervo, né? Então, é passado, então, para esse nervo, e esse nervo leva a informação para o seu cérebro. Então, a visão não tem quimiorreceptores, certo? Aí, vamos lá, aqui outra alternativa que tem ali, o tato. O tato, ele é baseado naquelas estruturas que nós vimos na aula passada, que são estruturas da pele ali, que são especializadas em perceber pressão, em perceber temperatura, dor, tudo mais, né? Só que não é questão de substância química ali, certo? Então não dá, né? Não é o quimiorreceptor. Vamos ver ali. Então, paladar e visão morreu. Visão ali e olfato morreu. Visão e tato também. Sobraram ali. Tato e paladar também morreu. Sobrou, então, a alternativa E. Paladar e olfato. Por quê? O paladar, tanto o paladar como o olfato, inclusive eles são interligados e eles vão receber ali, eles vão ser, essas sensações, elas vão se originar a partir desses quimiorreceptores que vão receber ali esses, essas informações dessas substâncias químicas, tá? Que entram ali pelo seu, ou pela sua boca, né? Ou pelas narinas ali, pelas vias olfativas, tá? Então, paladar e olfato. Vamos para a próxima? Vamos. Sabemos que os neurônios estão também, de novo, em células do sistema nervoso, né? Ó, também chamadas de células nervosas, transmitem os impulsos elétricos para outras células, né? Ou seja, um neurônio passa a informação para o outro. Entre a porção final do axônio e a superfície da célula seguinte, existe um pequeno espaço onde os neurotransmissores, ou seja, substâncias que são capazes de transportar o sinal, né, elétrico, são lançados e garantem a passagem do impulso. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome correto desses pequenos espaços entre as células. Então, o que eu estou dizendo? Você tem um neurônio aqui, o impulso elétrico vem ali pelo dendrito, passa pelo neurônio, sai pelo axônio, só que aí o axônio vai encontrar com o dendrito do outro neurônio. Só que ele não vai encostar um no outro, vai ter um espacinho ali onde os neurotransmissores vão propiciar a passagem do impulso elétrico. Como é que chama esse espaço aí, esse espaço e esse processo, né? Opa, temos aqui uma divergência. O Pedro aposta aqui na letra A, o Victor Hugo na letra B. E aí, pessoal, o que vocês acham? Tá alguém aí para desempatar? Tá empatado ali. Quem vai? A Letícia foi de letra B, né? Então, tá correto, viu? Letra B,
sinapse é o nome dessas áreas, viu? O Pedro ali, Pedro, você tinha tentado a letra A, né? Nódulo de Ranvier, né? Esses nódulos, eles ficam no axônio, eles propiciam também aquele pulo, né? Aquela passagem do impulso elétrico, isso está correto, só que não é entre uma célula e outra. O nódulo de Ranvier fica dentro do próprio axônio de uma célula só, tá? Quando você está transmitindo de uma célula para outra, aí o processo é a sinapse, beleza? Tá? Cuidado aí para não confundir as duas coisas. Não entendi. Não entendeu? O que é sinapse? Então vamos lá, ó. Deixa eu voltar aqui, eu vou voltar no slide aqui, ó, para a gente conseguir entender bem, quer ver, ó? Vamos pensar aqui, olhando esse slide aqui que tem esse neurônio. Imagina que você tem um neurônio aqui, ó, e o outro neurônio está justamente onde está posicionado isso aqui, certo? Então, o impulso elétrico ele está vindo por aqui, ó, pelo dendrito do neurônio. Está acompanhando aí no meu cursor aqui da tela, ó. Aí o impulso elétrico está indo, passando. Aí aqui no nódulo, ele dá aquele pulinho, consegue realmente ir passando aqui o impulso pelo axônio. Só que quando ele chega aqui na ponteira, aqui, ó, ele tem que passar esse impulso aqui para o dendrito do neurônio seguinte. Só que essa parte aqui, ó, essa extensão, ela não encosta, né? Ela tem aqui um espaço, que nem está aqui, um certo espaço vazio, e nesse espaço tem substâncias neurotransmissoras que são capazes de transmitir o impulso elétrico de uma célula para outra. Esse espaço onde tem essa transmissão aqui, ó, é a sinapse, beleza? Tá? Ficou claro? É um espaço ou um processo? É um espaço e, ao mesmo tempo, é o processo, né? Porque esse espaço é onde ocorre essa transmissão do impulso. Ele só vai acontecer, o único lugar no corpo onde ele vai acontecer é nisso, é nessa área, onde você tem ali a ponta final do axônio de um neurônio para o dendrito do outro neurônio, né? Então, é justamente nesse espacinho ali, entre as duas células do sistema nervoso, é que vai ocorrer esse processo, então, que é a sinapse, né? E também significa a mesma coisa aquele espaço onde ocorre, né? Que aquele espaço, o que ocorre naquele espaço? Só isso, né? Essa transmissão, ou seja, a sinapse. Beleza? Vamos lá. Vamos voltar lá onde nós estávamos, né? Então, aqui, ó, sinapse. Vamos para mais uma aqui. Essa veio baseada numa notícia lá do G1, né? Então, saiu uma notícia há algum tempo atrás aí, ó. Um homem de 43 anos que trabalha como catador de recicláveis teve queimaduras nas pernas depois de ter contato com um galão com uma substância não identificada, descartado de forma incorreta em Sorocaba, em São Paulo. Foi verificado que ele sofreu queimaduras de terceiro grau, né? A respeito desse tipo de lesão, é correto que... Então, aqui eu coloquei 5 frases ali, só uma delas está correta. Então, vamos ver se nós conseguimos chegar. Então, ó, o cara estava lá coletando recicláveis, alguém deixou lá um frasco com alguma coisa, né, talvez um ácido ou alguma outra substância que promova queimaduras, e esse produto, o cara teve contato, caiu na perna dele, o líquido, e causou queimadura, foi parar no hospital, a queimadura disse, o médico disse que ele sofreu queimaduras de terceiro grau. Então, precisamos entender aí o que acontece com a turma aí das queimaduras de terceiro grau. Então, aqui, ó, Vitor, Hugo, Lídia e Raíssa vão de alternativa E, né? Então, vamos discutir uma por uma aí, tá? Vamos lá. Então, vamos ver a alternativa A. Vocês estão certos, viu? Vitor, Hugo, Lídia e Raíssa? Estão certos, é a alternativa E mesmo, né? Agora vamos entender, para todo mundo entender, por que não são as outras? Por que eles escolheram ali a alternativa E, né? Então, A. Elas atingem a terceira camada da pele, causando dor mais intensa? Não, né? Na verdade, por mais que a queimadura de terceiro grau ela seja mais profunda,
como ela ultrapassa aquela parte intermediária da pele, onde você tem as principais estruturas que causam as sensações, né, de dor e de quente, frio, né, do corpo, então acaba que a dor fica menos intensa, né? Então, o cara, é muito comum o cara ter uma queimadura de terceiro grau e ele falar que, apesar, ele olha a lesão, ela tá funda, tá feia, mas ele não tá sentindo tanta dor, né? Por quê? Porque já passou, né? Lesionou e tirou, né? Aquelas estruturas que seriam as responsáveis pela sensação de dor, né? Bom, B, devido à perda dos receptores, os medicamentos contra a dor não funcionam? Não, não. Os medicamentos contra a dor, eles vão funcionar sim, né? Apesar de você ter ali uma perda dos receptores, eles terem ali uma dor não tão intensa, como é profundo, você vai acabar. Não quer dizer que não tenha dor, quer dizer que você tem menos dor, né? Então, o medicamento contra a dor vão ser usados sim. Por quê? Porque eles não vão atuar de forma local. O medicamento contra a dor, ele vai atuar no sistema nervoso central, né? Então, vai diminuir a dor. C. A queimadura esteriliza os tecidos sendo desnecessário o uso de anti-inflamatórios? Não, muito pelo contrário. Justamente por você ter rompido a proteção, a pele, principalmente a camada mais exterior da pele, ela serve para quê? Para te proteger. Então, se você retirou aquilo ali numa lesão, seja num corte, uma queimadura, ou o que quer que seja, você vai ter um risco maior ainda de uma contaminação ali, então você precisa tomar, sim, anti-inflamatórios, né? Tá? Bom, D. A queimadura de terceiro grau é considerada intermediária, pois sabe-se que há desde queimaduras de primeiro até quinto graus? Não, né? Não é isso, né? Na verdade, existem, o normal é essa classificação de primeiro, segundo e terceiro grau. Mas, né, tem algumas literaturas, alguns livros que citam a queimadura de quarto grau, né, que seria aquela queimadura que ela chega a atingir o osso, né, queimar o osso, né, então ela seria a queimadura de quarto grau. Bom, então sobrou, né, qual, né, nenhuma delas, né, porque não tem a de quinto grau, não tem, né. Uma queimadura de terceiro grau pode chegar a ter músculos e ossos. Então, realmente pode, é o que nós vimos naquela imagem lá da última aula, né? Aquela imagem chocante, feia lá, que o cara tava com a mão, chegou a ficar branco. Por que ficou branco? Aquela parte amarela, né? Já é a camada adiposa, já são a camada de gordura da pele que já foi alcançada ali pela queimadura, né? Tá? Vamos em frente. Tudo bem, pessoal? Seguindo, tá? Então, todo mundo tá acompanhando bem aí o negócio? Sim? Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos falar agora um pouco sobre a visão, né? A visão é um sentido capaz de captar estímulos luminosos através dos fotorreceptores. No olho humano, encontramos dois tipos de fotorreceptores. Quais são? Vamos lá, vamos ver se a turma acerta essa aqui, ó. Ah, uma coisa que eu ia falar, né? Vocês devem ter percebido que nós começamos os exercícios lá no comecinho com exercícios mais fáceis. Então, eu fui, na verdade, nós estamos numa escalinha, né? Então, os últimos exercícios, eles vão ser um pouco mais difíceis mesmo, tá certo? Porque começamos pelos mais fáceis e estamos escalando os exercícios aí conforme nós vamos adiantando, né? Lá, Victor Hugo aqui foi de C, o Pedro foi de D, que mais? Mais alguém? Cadê as meninas? Ah, aqui. Roseli foi de A, Raíssa foi de A, né? Então, vamos nessa, ó. Bom, a visão, como é que funciona? Vamos olhar aqui o olho da moça que está aqui no slide, né, ó.
Dá para ver essa partezinha preta aqui, ó, pupila, né? A pupila, que é regulada ali pela íris, né? É a porta de entrada da luz. A luz, ela entra pelo seu olho e ela vai parar, ela vai lá para o fundo do olho. No fundo do olho, ela vai encontrar uma estrutura que parece uma membrana, e essa estrutura vai ter células que são especializadas em captar a luz. Essas células são chamadas de fotorreceptoras. Fotorreceptoras. Então, se é fotorreceptoras, elas recebem a luz, tá? Recebem a luz. Ok. Nós temos dois tipos de fotorreceptores lá na retina. E aí, para onde ela vai? Para onde? O que vai acontecer? Elas vão captar ali a luz, transformar isso em também em impulso nervoso, né? Como se fosse um sinal elétrico, e vai transmitir para o nervo óptico. O nervo óptico vai mandar para o cérebro, e isso vai retornar para você como uma imagem, certo? Bom, que são essas? Que tipo de células fotorreceptoras nós temos? Nós temos dois tipos, né? Os chamados cones, né? Então, o cone, eles são responsáveis pela nossa percepção de cores, tá? Então, se nós temos alguma deficiência nos cones, nós vamos ter ali um probleminha com cores, né? Então, isso explica, por exemplo, por que os gatos, né, os felinos, eles têm uma visão de cor menos aprimorada do que a nossa. Por quê? Porque eles têm os cones menos desenvolvidos. Então, o que eles veem? Normalmente, o que se sabe, os estudiosos sabem, por exemplo, os gatos, né, quem tem gato em casa aí, ó, eles são capazes de enxergar cores, só que eles enxergam as cores de uma forma mais opaca, né, sem aquele brilho que nós costumamos ver, né, das cores. E, por outro lado, os felinos, diferentemente dos humanos, eles têm os bastonetes mais desenvolvidos, né? Então, os bastonetes são as células fotorreceptoras que percebem a questão de claro e escuro, né? Essas tonalidades de mais claro, mais escuro, né? Então, cones e bastonetes são ali a alternativa C, as células fotorreceptoras, tá bom? Então, o cone para percepção de cores, os bastonetes para percepção de claro e escuro, beleza? Então, são dois tipos de células especializadas em captação da luz e transformação em impulso nervoso, beleza? E elas ficam ali no fundo do seu globo ocular, na ponta ali final, na porção final da retina, certo? Vamos em frente. Bom, essa aqui também é sobre visão, ó. Nós temos aqui, ó, muitas músicas falam sobre a cor dos olhos. Uma dessas músicas, né, é a música Luz dos Olhos, que foi composta pelo Nando Reis, né, pelo cantor Nando Reis, e ela foi escrita por ele, na verdade, não para ele mesmo cantar, mas para o disco da banda Cidade Negra, o quarto disco da banda Cidade Negra, né? Bom, assim como o olho, ele é a cor do olho, né? Ele é o tema de muitas músicas, da literatura, tudo mais, ele também tem a sua explicação científica, né? Então vamos lá, a cor do olho humano se origina em 3 genes, então ela é uma questão genética da pessoa, e o que faz com que uma pessoa tenha essa diferença em cor do olho? A quantidade de melanina que está ali em uma das estruturas do olho. Como é que chama essa estrutura que tem ali a variação de melanina e com isso vai variar a cor do seu olho? Como é que chama? Não sei. Não? Então vamos lá. Restante da Talvez o turma aí. íris. Hã? Talvez o íris. Eu chuto Talvez a íris. íris? Alternativa D, Pedro? É? Então, beleza. Olha lá, o restante da turma aí, a Lídia, a Raíssa, o Victor Hugo, a Roseli, todo mundo acompanhou você, Pedro. Ó, alternativa D, né? Tá certinho. A íris é a responsável pela cor do olho.
que é essa parte aqui, ó, que é a parte colorida do nosso olho, é a íris, né? Então, vamos entender por que não são as outras, né? Então, vamos lá. Retina. A retina nós não vemos. Quando você olha o olho aqui, a retina não vê, porque a retina está no fundo do olho, ela é uma estrutura membranosa, onde tem lá os fotorreceptores que nós falamos na questão anterior, certo? A pupila é a bolinha preta aqui do olho, e ela vai ter uma abertura maior ou menor, até pela a íris que regula, né? Mas ela vai abrir e fechar conforme a luminosidade. Então, se tiver mais luz, né, a sua pupila vai contrair. Se ela tiver menos luz, ela vai dilatar, né, para que você possa captar mais luz, certo? O cristalino, ele é como se fosse uma lente, ele está atrás da pupila e é como se fosse uma lente. É ele que faz com que a luz entre, né, em formato reto e depois ela faça uma convergência, né, para incidir no mesmo ponto lá no final da retina, tá? E a outra alternativa lá que era o E é a córnea. A córnea é uma camada transparente que fica por cima aí de toda a parte visível do olho. Então, aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, a íris, a pupila, aqui a esclera, né, que é a parte branca, toda essa parte aqui, toda ela é recoberta por uma camada incolor, né, transparente incolor, que é a córnea, tá? Então, né, quando nós falamos de cor do olho, estamos falando da íris, alternativa D. Mais uma? Vamos lá, vamos discutir mais uma. Essa aqui é mais enroladinha, enroscadinha, ó. Essa fala sobre defeitos de visão, né? Ó. A hipermetropia como sendo o defeito oposto ao defeito visual da miopia. Não permite a visão nítida de um objeto distante, né? Tá? A hipermetropia caracteriza-se por um achatamento do olho em direção ao eixo antero-posterior ou uma convergência diminuída em relação ao olho normal, tá? No caso da hipermetropia, a imagem é formada depois da retina e isso provoca falta de nitidez na formação de imagens próximas. Então, vamos entender aqui, ó, como é que funciona esse negócio. Espera aí, eu vou voltar, para a gente entender isso, eu vou voltar lá atrás, na aula da semana passada, a gente dá uma olhada numa imagem aqui, ó. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Ó. Então, essa aqui é a visão de uma pessoa normal. Então, aqui, ó, é a retina, aqui essa camada toda marrom que está aqui em toda a parte, uma membrana, né, que recobre toda a parte de trás do olho. Só que aqui nessa parte dela, aqui nessa ponta, é onde a luz converge. Aqui, ó. Converge. E ela encontra aqui, você tem a sua visão normal. Quando a convergência aqui é maior, no caso da miopia, a convergência ela é antes de chegar na retina. E aí você tem aqui um problema, e isso faz com que você tenha a visão fique desfocada para distâncias. Quando você tem a hipermetropia, acontece o contrário, ó. A convergência ela vai finalizar aqui, ó, posteriormente à retina. Então, o que vai acontecer? A formação da imagem vai te dar ali aquele problema para você enxergar de perto, tá? Então, a pergunta lá, voltando lá no nosso exercício. Pessoa que possui hipermetropia pode utilizar lentes para corrigir esse defeito visual. Nesse caso, pode-se utilizar que tipo de lente? Se ele precisa melhorar ali a convergência, porque o que acontece? Quando você tem ali a miopia, você vai ter que fazer uma divergência para que você consiga abrir mais o início da entrada da luz, para que você consiga alcançar, quando convergir a imagem, se alcançar exatamente o ponto certo lá no final da retina. No caso
da hipermetropia é o contrário. Então, você tem que fazer com que a convergência seja ali de uma forma que você finalize a convergência antes, tá? Certo? Então, o Vitor Hugo e o Vitor Silvio trabalharam aí com as lentes biconvexas. Tá correta a sua resposta, tá? Tá correta a resposta deles aí, ó. Tá? Alternativa A, lentes biconvexas. Então, hipermetropia é quando a pessoa não consegue ver de longe, De perto. de perto? De longe é a miopia. Tá? Então, o efeito, né, na visão é o mesmo, você vai ver de forma desfocada, né? Só que o hipermétrope, ele vê desfocado quando ele vai ler alguma coisa. O míope, ele não consegue ver nitidez lá à distância, tá? Só que aí, para você corrigir isso, o tipo de lente é o oposto, né? O míope precisa de uma lente divergente e o hipermétrope precisa de uma lente convergente, tá? Então, por isso a lente biconvexa. Certo? Muito bem. Vamos mais uma aqui, ó. Vamos falar agora do olfato, né? O olfato é um sentido que atua em conjunto com o paladar. Por isso, quando estamos resfriados, não sentimos de maneira adequada o gosto dos alimentos, né? Então, se você tiver com o nariz entupido, você não consegue sentir direito o gosto. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que melhor explica a relação entre o resfriado e a percepção dos gostos, né? Então, por que que... Lembra lá que nós falamos sobre isso na aula passada, tinha até uma imagem de uma moça tomando sopa, né, gripada, e a pergunta é qual que é a relação, né, entre o resfriado e a percepção dos gostos? Vamos ver se vocês lembram aí da aula passada. E aí? Roseli vai de C. Quem mais? Mais alguém, pelo menos mais um aí. Vamos tentar aí para a gente poder discutir as questões, discutir o resultado. Cadê a turma? Pedro, Victor, Vitor. Ah, Victor aqui foi de D. Não sei, Alguém, Pedrão? Hã? não sei. Não. Natália foi de D também. Então vamos lá, a resposta certa é D, né? Então vamos discutir aqui, porque teve alguém que tentou a C aqui, né? A Roseli, né? Vamos discutir juntos as outras alternativas para entender por que não são as outras, certo? Bom, a alternativa A, quando estamos resfriados, o vírus que provoca a doença destrói nosso epitélio olfatório. Não, né? O vírus não tem essa capacidade de destruir ali pele, a mucosa do nariz, né? Não. Pelo contrário, né? Ele vai causar ali a produção de mais muco, que vai entupir, né? Mas não vai destruir ali, né? B, quando estamos resfriados, o corpo apresenta uma diminuição acentuada na imunidade, que dificulta a captação dos odores. Não tem a ver com a imunidade, né? A imunidade, o fato de ter uma perda de imunidade e estar, né, com a imunidade em baixa e a captação dos odores são coisas independentes, uma coisa não tem a ver com a outra, né? C, durante o resfriado, as células olfatórias são inativadas pelos anticorpos. Não, Roseli, você que tinha colocado C, né, Roseli? Na verdade, não pelos anticorpos. Na verdade, o que acontece é a alternativa D, né? Produz muito muco. Então, ele vai, de certa forma, como se fosse uma barreira física mesmo, né? Ele vai tampar um pouco ali aqueles receptores e as moléculas não conseguem chegar, né? As moléculas de odor ali, né? Então, você respirou ali algum perfume, e aí aquilo são partículas químicas ali, muito pequenas, que estão entrando ali, trazidas em suspensão no ar. Só que aí, se você tem lá uma camada de muco,
obstruindo tudo, aquelas substâncias não conseguem passar, como se o muco fosse um filtro, né? Então, por isso que você não sente o cheiro direito, tá? Beleza? Vamos lá. Bom, terminamos essa parte dos exercícios. Agora vamos só aqui, nesses últimos 5 minutos de aula, eu trouxe para vocês duas informações aí diferentes, mais como um bônus aí, para a gente dar uma variada. Hoje nós fizemos uma aula pesada aí, toda de exercício de ponta a ponta. Eu trouxe uma informação diferente aqui. Bom, essa primeira é a questão dos microplásticos. Vocês já ouviram falar sobre esse tema, microplástico? O Vitor Hugo e a Roseli diz que sim aí, né? Pois bem, né? Saiu um Não. estudo bem recente agora, né? Não, Pedro, não ouviu falar? Sim ou não? Não. Não? Então vamos lá, ó. O que acontece, né? O microplástico, ele é toda aquela partículazinha de plástico menor que 5 milímetros que se desprende do plástico por alguma razão, né? E isso tem sido um contaminante potencial muito grande no nosso mundo, de um modo geral, para tudo, né? Para a água, para os ambientes, para o ar, para o solo, para os organismos, né? De que forma, né? Então, por exemplo, nós usamos muitas roupas que são roupas sintéticas. E com o passar do tempo, você vai usando essa roupa ela vai desgastando, não vai? A malha não vai ficando mais fina. Então, para onde vai né? Isso não evaporou, né? Não evaporou. Isso aí foi soltando conforme você vai usando, o atrito com o corpo, o atrito com outras superfícies, com outras roupas, aonde você encosta, tudo. Isso vai desgastando ali aquela fibra sintética. Só que esses pedacinhos que nós não vemos, que eles estão saindo, eles vão para onde? Eles vão para o ar, ou para superfícies, né? E nós mesmos acabamos respirando, ou mesmo ingerindo esses microplásticos, né? Não só das roupas, né? Os carros, eles andam, nós temos muitos e muitos carros nas nossas cidades. Os carros, eles vão rodando e a banda de rodagem do carro vai desgastando. O carro passa um tempo, ele fica com o pneu careca. Para onde foi aquele resíduo de borracha? Para o solo, para o ar, né? O mais fino, bate um vento lá, ele só vai para o ar. E nós inalamos, né? Os copos plásticos, né, que nós usamos, copos e outras embalagens plásticas, nós usamos e usamos de novo, e de novo, e de novo, eles vão aos pouquinhos ficando desgastados. Esse desgaste é feito por atrito, pelo uso. E ele vai para onde? Esse desgaste plástico vai parar na própria água, nos líquidos que nós tomamos nesses copos, né? Ou para o ar. E nós, uma vez mais, nós inalamos, nós ingerimos. Então, saiu um estudo muito recente sobre essa questão do microplástico, né, dizendo que os pesquisadores, pela primeira vez, encontraram microplásticos já no cérebro humano. Né? Então, foram detectados os pesquisadores, eles fizeram essa análise em cérebros de 15 pessoas falecidas em São Paulo. E aí, em 8 delas, foi encontrada a substância como polipropileno, o plástico mais comum. Né? Então, ué, se apareceu microplástico no cérebro, da onde veio esse microplástico? Né? Ele veio de ingestão, né? Então, uma pessoa comeu, bebeu aqueles pedacinhos, ou ele respirou, né? E foi pelas vias olfativas, né? Além disso, já tinham alguns estudos anteriores que tinham encontrado microplástico no bulbo olfatório dos cadáveres. Então, o que é o bulbo olfatório? Aquela parte superior ali de toda a parte de detecção de odores, que fica já na parte de cima aqui da narina, já quase lá dentro, né? Quase
chegando na parte de baixo do cérebro, né? Então, pelo contrário. Já se tem estudos mostrando que o microplástico é um disruptor endócrino de algumas espécies animais, né? Então, o que é o disruptor endócrino? Lembra que nós falamos um tempo atrás sobre glândulas endócrinas? Glândulas endócrinas são as glândulas que produzem hormônios, né? E esses hormônios, eles vão ficar desbalanceados em algumas espécies animais pela ação dos microplásticos, né? As plantas sofrem problemas de crescimento, já foi detectado também. Ah, como? Ou por obstrução direta, ou pela ação mesmo do microplástico no metabolismo da planta. E também já foi detectado por diversos tipos de exames em vários estudos científicos, acúmulos no sistema respiratório e intestino do ser humano. Tá? Então, isso mostra aí como o microplástico é um negócio abrangente, é um problema muito presente agora do nosso mundo de hoje e que vai ser um dos grandes desafios, um dos grandes problemas aí do futuro. Assim como, né, só para finalizar, o microplástico é aquele plástico quase invisível, né, pequenininho lá, como eu falei, né, o que saiu ali do resíduo de um copo, o resíduo de uma garrafinha d'água, o resíduo da borracha do pneu, o resíduo das nossas, dos tecidos sintéticos das nossas roupas e por aí vai, né? Mas você tem também a ingestão dos plásticos, né? Não só do microplástico, mas do plástico mesmo, em pedaços maiores. Então, lógico, o ser humano, desculpe, não vai ingerir isso, né? Só a criança, né, que pode ingerir por acidente, mas o ser humano adulto não vai fazer isso. Mas os animais, sim. Então tem a base disso é um estudo lá de 2021 a respeito de ambientes marinhos, feito por 3 pesquisadores, 2 brasileiros e um cara que estava em parceria com os brasileiros aqui, mas ele era da universidade que faz as pesquisas lá na Austrália e na Nova Zelândia. E o que eles encontraram? Que mais de 1.200 espécies animais são atingidas, né, por esse problema da ingestão de plásticos, né, peixes, aves, outros animais, e os fatores de risco são 4 principais. Estado nutricional do animal, quanto mais fome ele tiver, mais chance vai ter de comer um plástico. A semelhança entre os sinais de presença do alimento e os sinais do plástico, ou seja, o animal ele confunde o plástico com o alimento, por causa da cor, do formato, às vezes até pelo odor, né? Então, ele acaba comendo o plástico, pensando com alimento. O hábito alimentar do animal, o animal que é mais generalista, que come de tudo, ele vai ter um risco maior de comer o plástico. E a disponibilidade do plástico no ambiente. Nós poluímos de montão as nossas praias aí com muito plástico. Né? Então, consequentemente, isso afeta a biodiversidade aí animal nos mares. Né? Só para vocês terem uma ideia de como o problema está crescendo, o estudo que baseou esses números que eu mostrei para vocês, ele é de 2021, e ele mostrou um resultado 7 vezes maior do que um estudo exatamente igual feito em 1997, né? Então, infelizmente, a situação está ficando cada vez pior, tá? É isso, pessoal. Então, no caso dos animais, só lembrando, ó, caso de animais utilizados no consumo humano, os que não morrem nos contaminam, né? Então, peixe lá, ele está consumindo plástico e microplástico, se ele não morrer por causa disso, se ele for pescado e nós formos comer, nós estamos ingerindo o microplástico do organismo dele também, certo? Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de hoje, um pouco diferente. Muito obrigado, cuidem-se bem aí. Até a próxima aula. E deixa eu passar a bola aqui pro Pro, que já deve estar aqui na área. Eu já tô no. Já Boa tomei noite. 5 minutos da aula aí do Pro hoje. Pro, desculpa. Imagina, E... o assunto é interessante, né? E é bom, né? Pois. Porque pode ser tema de redação, né? Sim, sem dúvida, né? E além disso, é um problema biológico, não só biológico, né? Mas multidisciplinar, né? Mas muito presente no nosso mundo e que vai ser um problemaço aí nos Futuro. próximos anos, né? Nos próximos anos, Exatamente. infelizmente. Tá? Isso aí. Pro, boa aula aí, pessoal. Obrigado. Bom descanso. Boa noite a todos vocês.
Boa noite. Boa noite. Bora para uma aula de geometria? Então, vou fechar o meu vídeo para não ficar muito sobrecarregado e vamos lá.